Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante da mesa do Senhor, queridos irmãos, que diremos à vista destas coisas? O Senhor nos preparou uma mesa perante os seus inimigos. O Senhor nos preparou uma mesa nesse deserto. Olhamos para o lado, nada vemos que nos dê segurança ou mesmo alegria. Olhamos para a mesa do Senhor e vemos plena provisão. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Nosso Deus é um Deus que intervém. Quando nós estávamos numa condição completamente extraviada, alienada, inimigos de Deus e uns dos outros, Deus interveio. Andávamos desgarrados como ovelhas, mas Ele fez cair sobre seu Filho a iniquidade de nós todos. A vida do nosso Senhor Jesus refletiu da maneira mais linda a plenitude da perfeição do seu caráter. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nele não existe pecado. Quando Isaías abre o seu livro, o seu capítulo 53, e faz aquela pergunta: quem creu em nossa pregação? E ele a complementa: e a quem foi revelado o braço do Senhor? O que Isaías chama de braço do Senhor é exatamente a intervenção do Senhor. Isaías pinta esse quadro de extravio, de desvio, de alienação, as ovelhas desgarradas, cada um seguindo pelo seu próprio caminho. Isso descreve uma frase sintética, mas tão aguda, nosso próprio estado antes de conhecermos o Senhor. Cada um seguia o seu próprio caminho. Mas então Deus interveio. Isaías vai perguntar: a quem foi revelado o braço, a intervenção do Senhor? Nossos olhos foram abertos para ver a intervenção do nosso Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós estamos entre os privilegiados que podemos ver a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Então, realmente, queridos irmãos, quando nós nos reunimos para partir o pão,
quão ávidos nós devemos estar no nosso espírito de adorarmos o nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa mais sublime ocupação. Nosso lugar mais alto é aos pés do Senhor em adoração. Porque nosso Deus é o Deus que interveio. A pergunta, quem creu em nossa pregação, ela é dependente da segunda pergunta. Ninguém pode crer, a não ser que a Ele seja revelado o braço, a intervenção do Senhor. Por que nós estamos aqui nessa manhã? Quem nos convidou? O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa atração aqui? Por que não estamos em outro lugar? Isaías vai responder essas perguntas com essa sua segunda pergunta. A quem foi revelado o braço do Senhor? Nós, pela graça de Deus, tivemos olhos abertos e vimos a intervenção de Deus na história humana. A nós foi revelado o braço do Senhor. Qual é a nossa resposta? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah, irmãos, todo nosso anelo deve ser que o Senhor abra os céus sobre nós nessa manhã, para que nós deixemos essa coisa daninha, perniciosa, que se chama introspecção. Olharmos para nós e os nossos assuntinhos, interesses, problemas, dificuldades, complexos, dúvidas e muito lixo mais. E termos, pela graça do Senhor, a bênção de termos os nossos olhos levados para fora de nós mesmos, para contemplar o Deus que interveio e que então diz a nós: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós. Nem morte, nem vida e suas dificuldades, seus ventos contrários, suas dificuldades para remar, nem vida, nem anjos, nem poderes, de nenhum tipo, de nenhuma categoria, nem principados, também não potestades, nem fome, nem nudez, nem perigos, nem espada, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está onde nós também estamos. Jesus Cristo é o ponto de encontro entre o amor de Deus e nós. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos amados, Paulo já havia escrito 8 capítulos riquíssimos na sua epístola aos Romanos. Que livro essa epístola aos Romanos? Sabem que ponto ele está chegando? Não é um homem com cabeça cheia de doutrinas. E que doutrinas? Justificação pela fé, identificação com Cristo na sua morte, vinda e habitação do Espírito Santo, livres do pecado, livres da lei. Que livro esse? Mas como ele termina? Ele termina com seus joelhos dobrados em adoração, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele avança um pouco mais no seu capítulo 11 e conclui assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou seja, essa intervenção do Senhor era tão misteriosa realmente. Coríntios 2, ele mesmo, Paulo, 1 Coríntios 2, vai dizer que se principados e potestades conhecessem o caminho de Deus para a redenção, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Eles crucificaram o Senhor da glória, penetrando a espada no seu próprio coração, porque a morte dele seria a ruína deles. O Senhor da glória é a intervenção de Deus,
E é por causa dessa intervenção que nós estamos aqui nessa manhã. Agora, amados irmãos e irmãs, que coisa mais indigna seria o nosso anfitrião celestial, o Deus que interveio, colocar para nós essa mesa e dizer: vinde, tomai e comei. E nós estarmos olhando para dentro de nós. E não termos os nossos lábios transbordantes de ações de graças. Porque que diremos mais à vista dessas coisas? Para onde olharemos? Onde está a alegria, o descanso, a certeza, o gozo dos nossos corações? Então que o Senhor encontre esse lugar no nosso meio. O que Ele busca nessa manhã, mais uma vez, Betânia, Ele busca um lugar onde seu coração seja aconchegado. Um lugar onde Ele tem seus companheiros, que estão cheios de gratidão. Quando o Senhor ressuscita Lázaro, isso aconteceu na segunda visita dele a Betânia. Na primeira visita, Lázaro não é mencionado, na segunda, Lázaro está morto. E na terceira, em João 12, Lázaro está assentado à mesa. Porque aquela família não teve nem tempo de oferecer uma mesa para o Senhor. Porque logo que ele ressuscitou Lázaro, ele teve que se ocultar. Porque sua popularidade estava aumentando muito. Então ele teve que sair para um lugar retirado. E ficou naquele lugar retirado, chamado Efraim, durante algum tempo. E então ele vem para Jerusalém para a sua última semana. E ali ele seria então crucificado. Então é dito que quando ele sai dessa cidade chamada Efraim, no deserto da Judéia, a uns 40 quilômetros a nordeste de Jerusalém, e vem para Jerusalém, então ali estava Betânia com uma mesa. E Lázaro estava ali assentado à mesa. Então nós temos aquela cena única daquela mulher, que como ninguém conheceu o coração do Senhor. E toma o seu vaso precioso de nardo, quebra e derrama o seu bálsamo preciosíssimo na cabeça e nos pés do nosso Senhor Jesus. E lembre-se, enxuga os seus pés com seus cabelos. Os cabelos daquela mulher tipificam sua glória, dizendo: meu Senhor, Tu és digno de toda a glória. Tu tens toda a glória. Tu és nossa cabeça. Nós somos os seus servos. Irmãos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós. Ninguém poderá ser contra nós. Quando nós, uma vez mais, voltamos àquele capítulo de Isaías, que capítulo aquele? Como Isaías pôde pregar o Evangelho de uma forma profética, tão clara, antes mesmo da encarnação do nosso Senhor. Nós sabemos que nem mesmo Isaías compreendia bem o que ele dizia, porque Pedro vai nos dizer isso na sua epístola, que os profetas profetizaram acerca da graça a nós destinada. E quando eles profetizavam, eles também investigavam atentamente qual era a ocasião e as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, nos profetas do Velho Testamento. Um deles, Isaías. Isaías fazia sua investigação e não chegava a conclusão nenhuma. Porque uma hora Isaías dizia que o Messias era sofredor. Em outro momento, Isaías dizia que o Messias era reinante. Ele não conseguiria combinar essas duas coisas, até que o Messias viesse. E que então pudesse ser claramente entendido que sim, ele era o Messias sofredor, e sim, ele era o Messias reinante. Então as páginas do Novo Testamento vão abrir essas duas verdades para nós. Que Deus interveio enviando o seu Messias sofredor, e então erguendo da morte como Messias reinante. E que diremos, pois, à vista dessas coisas? O Messias sofredor levou tudo o que dizia respeito à nossa alienação de Deus. Tudo. Por isso ele é chamado o último daquela raça decaída que é a raça do Adão. O último Adão. Mas o Messias reinante é o segundo homem.
aquele que se tornou cabeça de um corpo unido organicamente, indissoluvelmente a Ele. Então o apóstolo Paulo, vendo com tanta clareza essas coisas, o que ele tem para nos dizer? Depois que ele as expõe em 8 capítulos, é isso que ele tem para nos dizer. Que diremos então? Quais são agora as próximas palavras? Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. O que Isaías 53 tem para nos dizer sobre isso? Ao Senhor agradou moê-lo. Irmãos amados, nós nunca compreenderemos o sentido dessas palavras, porque envolve o mistério da Trindade. Não é um pai impassível, olhando, observando um filho sofredor, porque Deus é um. O pai está no filho, porque a Trindade é inquebrável. O sofrimento do filho é o sofrimento de Deus. Então, necessariamente, é o sofrimento do pai, porque eu e o pai somos um. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ali não há um pai impassível olhando para um filho, mas aquele é o sofrimento de Deus no filho. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele sua alma como oferta pelo pecado. Ah, irmãos, nem em toda a eternidade conseguiremos penetrar na dimensão do significado dessa realidade espiritual. Porque ela é algo que ocorreu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algo que só pode ser compreendido pelo próprio Deus triuno. E nós estaremos aí assombrados, desde agora e para sempre, contemplando as nuances possíveis desse sacrifício, dessa oferta maravilhosa, objeto da contemplação admirada de anjos e futuramente de demônios. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: esse Jesus Cristo realmente é o Senhor. Quando der ele sua alma pela oferta, como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade. Nosso Senhor foi arrebatado por um juízo opressor. Foi negada a ele justiça. Ele passou por 6 juízos, até que fosse a cruz. Por Herodes, por Pilatos, pelo sumo sacerdote, etc. Todos injustos. Por um juízo opressor, ele foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Ele foi cortado da terra dos viventes. Essa é a palavra de Isaías para dizer: ele foi assassinado. Ele foi cortado da terra dos viventes, mas ele verá a sua posteridade. Que maravilha! Parte dela está aqui nessa manhã e vai comer esse pão e vai beber esse cálice. E vai dizer: Senhor, obrigado. Porque tu não hesitaste, tu não recuaste, tu foste até onde estava eu. Rompendo aquele dia de horror, muito só, mas com intrepidez. Cruéis escárnios suportou. Deus o abandonou e o fez. Pecado sim, na cruz por mim. E em vergonha, nu, morreu. Mas salvou-me. Glória ao nome seu. Irmãos amados, diante da mesa do Senhor, qual deve ser o nosso espírito? Essa é uma mesa de celebração. Livre-nos o Senhor de voltarmos nossos olhos para dentro de nós. O tempo aqui deveria ser insuficiente para tantas ações de graças, para tantos louvores, para tantos obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Nós éramos os cegos que agora veem, éramos os surdos que agora ouvem, éramos os coxos que agora andam, éramos os extraviados que agora são discípulos. Bendito seja nosso Senhor. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Paulo vai dizer em Coríntios que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens e que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Qual é a fraqueza de Deus? Qual é a loucura de Deus? A cruz. Todos que olhavam para a cruz viam aquele Messias maldito, desprezado, um impostor. A fraqueza de Deus. Desce da cruz e creremos em ti. Salvou os outros, mas a si mesmo não pode salvar-se. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Louvado seja o Senhor. Nossos olhos foram abertos. E nós não estamos diante de um ritual, de uma cerimônia. Nós quase que podemos ouvir a voz do nosso mestre, dizendo: já cheguem-se, tomem, comam e bebam. Este é meu corpo, e vocês são meus, e eu de vocês. Este é o sangue de uma nova aliança, e vocês foram aspergidos com ele. E nunca mais será imputado pecado na conta de vocês. Porque minha alma foi dada como oferta pelo pecado. Vejo a minha posteridade, e em vocês prolongo os meus dias. E a vontade de Deus meu Pai prospera nas minhas mãos. Quando nós olhamos para Apocalipse 5, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Mas um anjo forte me tocou e me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, foi subindo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Bendito seja o Senhor. Irmãos, que o Espírito Santo, esse Espírito Santo, o adorador com A maiúsculo, lembre-se, o Espírito Santo é aficionado por Jesus Cristo. O Espírito Santo escreveu a biografia de Jesus de Nazaré, como dissemos. Foi ele quem proveu para Jesus, o Verbo eterno, um corpo no ventre daquela moça virgem, a Maria. Podemos dizer com toda reverência, aquele é o bebê do Espírito Santo. O bebê do Espírito Santo. E o Espírito Santo cuidou dele, deu sabedoria a ele, fê-lo crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O Espírito Santo o batizou, o ungiu, o encheu. O Espírito Santo estava sobre ele, como ele próprio leu na lei, na sinagoga de Nazaré, em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito capacitou no Getsêmani por uma hora indizível. Mais uma vez que nós nunca a compreenderemos completamente. Meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E ali estava o Espírito Santo. E o Espírito Santo o levou à cruz. Pelo Espírito eterno, ele se ofereceu sem mácula a Deus. E o seu corpo foi para a tumba, repousando 3 dias. E então o Espírito de Deus o ergueu de entre os mortos e lhe deu glória. O Espírito Santo. Esse Espírito Santo é aficionado pela biografia de Cristo e quer reproduzi-la.
Ele quer vê-la de novo, de novo e de novo. Então, ele foi enviado do céu para que essa biografia fosse reescrita em nossas vidas, por causa do que o Senhor Jesus realizou por nós como obra consumada no Calvário. Irmãos, se fôssemos contar nossas bênçãos, nós passaríamos aqui muitas horas. Essa mesa é a síntese de todas elas. Ela fala de sua vida, ela fala de sua morte, ela fala de sua obediência, ela fala de sua ressurreição, ela fala de sua coragem, de sua intrepidez, de suas vitórias. Ela fala que o pecado, o mundo, a carne, o diabo, o ego estão vencidos com um golpe só, na cruz do Calvário. Isaías usa a expressão, ele foi ferido de Deus. Lembra-se, no seu capítulo 53? Nós o reputávamos como ferido, aflito, ferido de Deus e oprimido. Aquela palavra significa golpeado, quebrado. Nós o reputávamos golpeado por Deus, quebrado por Deus. Provérbios 18 diz, o espírito quebrado, o espírito golpeado, quem o pode suportar? Foi por causa disso, por causa dessa oferta pelo pecado. Porque o Cordeiro Santo de Deus foi coberto com aquele manto de pecado. O pecado não entrou nele, mas o pecado o cobriu. Por isso houve trevas sobre a face da terra, e ele clamou em alta voz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele entrou numa experiência que ele nunca antes conheceu. Ele não sabe o que é desamparo, porque ele é o Filho de Deus. Deus com Deus. Mas ali ele entrou no desamparo. Seu espírito foi golpeado. Seu espírito foi quebrado. E o homem com o espírito quebrado, ou o espírito quebrado do homem, quem o pode suportar? Então nosso Senhor deu o seu grito de desamparo. Ó meu Deus, por que me desamparaste? Há duas maneiras de se perguntar por que a Deus. Uma das maneiras é perguntar por quê com os punhos cerrados. A outra forma é perguntar por quê com as mãos abertas. Quando nosso Senhor Jesus disse, por que me desamparaste? Ele estava com suas mãos abertas e não com seus punhos cerrados. Porque ele sabia muito bem deste porquê. Sua alma seria oferta pelo pecado. Para que aqueles que não sabiam nada do que significava a face de Deus, pudessem ver agora a face de Deus. O Filho perdeu a face do Pai, para que os alienados pudessem ver a face do Pai. O Filho perdeu o que ele sempre teve, para que os perdidos tivessem o que nunca tiveram. Bendito seja o nome do Senhor. Celebremos a Ele, irmãos, nessa manhã, cheios de ações de graça. Ele é digno de toda adoração. Senhor dos senhores, Rei dos reis, nosso Salvador. Que diremos à vista dessas coisas? Ó Senhor, te somos tão agradecidos. Ah, Senhor, te confessamos que nós simplesmente não temos as palavras que queríamos ter, não temos as expressões que queríamos ter. Elas estão além de nós, para podermos te dizer o quanto o Senhor é digno. Ah, Senhor, te suplicamos, pelo teu bendito Espírito Santo, nos encha nessa manhã de comunhão da tua presença. Somos teus, tu nos compraste. Queremos te adorar com uma verdadeira adoração. Tem misericórdia de nós e remove os obstáculos. Tira os nossos olhos de nós mesmos, para que o Senhor receba nessa manhã aquilo que teu coração busca. Descanso, prazer, alegria no meio daqueles que são teus. Sabemos que o Senhor olha para nós e vê o fruto de um penoso trabalho de tua alma. Sabemos que tu cantas louvores ao teu Pai
no meio da congregação. Sabemos que és tu quem dizes: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ó Senhor, enche os nossos corações dessas realidades nessa manhã e salva-nos de nós mesmos. Dá-nos um olhar fixo em Ti, Senhor. Ah, Senhor, baseado nesse olhar de adoração contemplativa, transforma-nos. Transforma-nos para sermos como Tu és, pensarmos como Tu pensas, sentirmos como Tu sentes, amarmos a igreja como Tu amas. Ah, Senhor amado, nos concede uma manhã de comunhão. Tua é a glória. Muito obrigado, porque nos colocas essa mesa tão simples, pura e maravilhosa. Tomamos dela com singeleza, com gratidão. Isto é o Teu corpo. Este é o sangue da nova aliança. Obrigado, Senhor, porque Tu nunca nos negarás, nunca nos rejeitarás. Somos Tua herança para sempre. Bendito seja Teu nome. Seja honrado nas nossas vidas, Senhor. Recebe adoração, louvores e gratidão. Em Teu nome oramos. Amém, Senhor.